Olá, pessoal! Então, nas aulas passadas, estávamos estudando na unidade 3, falando sobre calor, temperatura, escalas termométricas e como fazer a conversão entre essas escalas termométricas, entre a escala Celsius e a Fahrenheit, entre a escala Fahrenheit, a Kelvin e assim por diante. Na aula de hoje, nós vamos estudar a unidade 4, falando aí sobre as formas de transmissão de calor. Como a gente estudou lá na unidade 3, calor nada mais é do que a transferência de energia, de um corpo para outro, devido a uma diferença de temperatura entre esses corpos. Então, nós vamos ter dois corpos ou dois sistemas que possuem temperaturas diferentes. Um está com uma temperatura mais elevada e outro está com a temperatura mais baixa. Então, temos um corpo mais quente e um corpo mais frio. E essa transferência de energia, que é o calor, vai acontecer sempre do corpo mais quente para o corpo mais frio. Isso é o que nós chamamos de calor. E a gente também viu que essa transferência de energia vai acontecer até que a temperatura de ambos os corpos ou sistemas se torne igual. Então, até que a temperatura deles se iguale, aí se cessa esse fluxo de calor. Então, vamos aqui conhecer, a partir de agora, as formas de transmissão de calor. Então, a primeira coisa que a gente tem que entender é que essa transmissão de calor não ocorre entre corpos, aliás, ela não ocorre apenas entre corpos que têm contato entre eles, tá bom? A transmissão de calor pode ocorrer entre corpos que não têm um contato direto entre eles, certo? Através de alguns processos de transmissão de calor, tá bom? Então, vamos aqui, ó. Em certas situações, mesmo não havendo contato físico entre os corpos, é possível sentir que algo está mais quente, como quando chega-se perto do fogo de uma lareira. Então, quando você, por exemplo, chega próximo de uma fogueira, você sente o calor, mesmo não tocando no fogo, certo? Então, você sente o calor lá, que a fogueira, portanto, está mais quente. Assim, concluímos que, de alguma forma, o calor emana desses corpos mais quentes, podendo se propagar de diversas maneiras. Como já vimos anteriormente, o fluxo de calor acontece no sentido da maior para a menor temperatura. Então, o calor ele sempre é transferido do corpo de maior temperatura para o de menor temperatura, do corpo mais quente para o mais frio. Este trânsito de energia térmica, relacionada à temperatura, pode acontecer pelas seguintes maneiras. Então, nós temos 3 formas de transmissão de calor: a chamada condução, a convecção e a irradiação, que é o que nós estudaremos a partir de agora, tá bom? A primeira forma de transmissão de calor é a chamada condução térmica. Na condução térmica, o calor ele precisa de um condutor para ser transferido, para se propagar, certo? Então, precisa ter um contato direto entre a fonte de calor e o corpo que está sendo aquecido. Por isso que a gente diz que é condução, porque precisa estar em contato, precisa de um condutor, tá bom? Então, vamos lá. Um exemplo bem simples da gente observar o processo de condução térmica é quando, por exemplo, estamos aquecendo alguma coisa no fogão e deixamos uma colher de metal dentro da panela. O que você observa depois de um tempo? Que a colher também fica quente. Então, além da panela estar quente, porque está em contato direto com a chama do fogão, o líquido dentro da panela também está quente por estar em contato com a panela, que está quente porque está em contato com a chama do fogão. A colher também fica quente porque está dentro do líquido que está sendo aquecido. Então, observa como
Sempre na condução térmica, a fonte de calor está em contato com o corpo. Então, a chama aquece a panela, que aquece a água, que aquece a colher. Todos esses corpos estão em contato nesse sistema. Quando há o contato para a transmissão de calor, a gente diz que é por condução térmica, certo? Aí, como que acontece o processo de condução térmica? Lembrem-se, os objetos, né, tudo que existe no universo, ele é constituído ou de matéria ou de energia. A matéria, por sua vez, é constituída por partículas, que nós chamamos de átomos, que se unem, se ligam, se combinam, formando as moléculas. Então, imagina que tudo que está aqui ao nosso redor é constituído por essas partículas, que são os átomos e as moléculas. Na condução térmica, a fonte de calor fornece energia para essas partículas, que começam a se agitar mais rapidamente, porque ganham mais energia, começam a se agitar cada vez mais, e essa energia vai passando de partícula para partícula, de molécula para molécula, fazendo com que a agitação destas partículas aumente, fazendo com que, portanto, sua temperatura também aumente. Então, essa substância ou esse sistema ou esse corpo seja aquecido. Então, é o que ele está dizendo aqui, ó. Esse fenômeno acontece pois, ao aquecermos a panela, suas moléculas começam a agitar-se mais. Como a panela está em contato com a colher, as moléculas de agitação maior provocam a agitação das moléculas da colher, causando aumento de sua energia térmica, logo o aquecimento dela. É assim que acontece o processo por condução térmica. A segunda forma de propagação de calor é chamado de convecção, né? A convecção térmica. Na convecção térmica, né, o calor ele se propaga devido ao movimento de um líquido ou um gás, que a gente chama de massa fluida, certo? Então, na convecção térmica, né, o movimento desses fluidos, de um líquido ou de um gás, é que promove a propagação do calor, certo? Então, é o que ele está falando aqui, ó. Convecção é o fenômeno no qual o calor se propaga por meio de movimento de massas fluidas de densidades diferentes. A convecção consiste no movimento dos fluidos e é o princípio fundamental da compreensão do vento, por exemplo. Então, observa a figura que está aqui abaixo nesse slide. Observe, aqui é como se tivesse uma panela de vidro, né? E está aqui sobre a chama de um fogão. O que acontece? A chama do fogão aquece inicialmente o fundo da panela. E a água ou líquido que está aqui em contato direto com o fundo da panela, ele se torna mais quente do que o que está aqui acima. Como ele se aquece, né, essa água ela diminui de densidade e ela sobe. Quando ela sobe, ela empurra a água que estava aqui em cima, que estava mais fria, para baixo, certo? E aí essa água que desceu mais fria vai sofrer aquecimento e vai subir, empurrando quem está em cima que está frio para descer, ser aquecido e subir. Isso vai gerar um ciclo, certo? Um movimento cíclico da massa de água, né? Desse líquido. Semelhantemente, as massas de ar também se movimentam desta forma. Então, o Sol aquece a superfície da Terra. Essa superfície da Terra aquecida aquece o ar próximo dela, então próximo da superfície. Esse ar quente se torna menos denso, né? Se torna mais leve e sobe para as camadas superiores da atmosfera. Quando ele sobe para as camadas superiores da atmosfera, ele empurra aquela massa de ar frio que estava
nessas camadas superiores, fazendo ela descer, né? Porque também a massa de ar frio ela é mais densa, mais pesada, então ela desce para próximo da superfície. Lá ela se aquece e sobe, empurra a fria que estava em cima, que desce, se aquece e sobe. Isso gera um ciclo, certo? E esse movimento cíclico das massas de ar é que gera o que nós chamamos de vento, certo? É o movimento do ar. O vento não é o movimento do ar, e esse movimento do ar é devido ao aquecimento e resfriamento dessas massas de ar, tá bom? Esse aquecimento, esse resfriamento que gera a formação dos ventos ocorre devido à convecção térmica, tá bom? Então vamos lá, olha essa aqui, né? A última forma de propagação de calor é chamado de irradiação térmica. Na irradiação térmica não precisa de um condutor, não precisa de um fluido. A irradiação térmica, ela acontece sem a necessidade de matéria, sem a necessidade de um meio material, certo? Ela se propaga até mesmo no vácuo, que é a ausência de ar, certo? Então, na irradiação térmica, portanto, o calor ele se propaga sem a necessidade de um meio material, né? Se propaga através de ondas eletromagnéticas, certo? É o princípio, por exemplo, do funcionamento de um micro-ondas, né? Esse aparelho ele aquece os alimentos sem que ele aqueça o ar, certo? Então, ele emite uma radiação, uma onda eletromagnética que aquece o alimento de dentro para fora, certo? Por exemplo, o Sol, né? O Sol, ele consegue aquecer a superfície do nosso planeta, consegue aquecer o nosso planeta passando pelo espaço onde não existe matéria, onde não existe ar, certo? Através do processo de irradiação térmica. Então, o Sol, por exemplo, ele consegue aquecer os planetas por um processo de irradiação térmica devido a ondas eletromagnéticas, certo? O corpo que emite a energia radiante é chamado de emissor ou radiador, e o corpo que recebe esse calor é chamado de receptor. Então, nós temos aqui, por exemplo, nessa figura, os 3 processos de transmissão do calor. Numa fogueira, se você pegar um objeto metálico e colocar ele tocando a chama da fogueira, ou próximo, né, da fogueira, esse metal ele vai se aquecer por um processo de condução. Por quê? A chama da fogueira vai aquecer diretamente o metal ou aquecer o ar que está acima da fogueira, que por sua vez vai aquecer o metal. Então, um contato com um condutor, por isso que é chamado de condução térmica, certo? E quando você coloca as mãos sobre a fogueira, o ar quente, aquecido aqui pela chama da fogueira, vai se tornar mais leve, menos denso, subir e vai aquecer as suas mãos. Se você ficar mais distante da fogueira, mesmo assim você vai conseguir sentir o calor gerado pela fogueira, porque aqui nesse caso, o aquecimento ele vai se dar por um processo de irradiação térmica, né? Sem necessidade de um fluido ou sem necessidade de um condutor, sem necessidade, portanto, de um meio material, mas sim por meio de ondas eletromagnéticas, né? No caso aí as ondas de calor. Esses, portanto, são as 3 formas de transmissão de calor ou de propagação de calor: condução, convecção e irradiação térmica.